lindeusa, lindeusa, se você não me conhece, eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial, transforma a sua vida, seu ambiente, seus negócios com a melhor energia. E o conteúdo de hoje para mim é algo muito especial. Hoje é domingo, dia do conteúdo do portal da cidade de Mirassol, adoro fazer conteúdo para eles. E hoje eu vou falar de algo muito importante. Se você gosta dessas coisas de energia, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você conhecer um pouquinho mais e compartilha com quem está precisando daquela energia boa. Bora pro vídeo de hoje? Solta a vinheta! Pega a sua bebida de preferência. Hoje eu tô com ele, eu tô com café. Para quem gosta, para ficar com o coração quentinho, é uma delícia, ó. Aqui do lado já estão as minhas redes sociais. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de algo diferente do que tá no YouTube, vai no meu Instagram, me segue, TikTok e também no LinkedIn. Adoro gerar conteúdo para vocês, é sempre uma alegria. Quem quiser conhecer meu site, tá aqui, tá tudo sempre certo. Bora falar do que é bom? Hoje eu vou falar de algo muito legal. Há um bom tempo eu já estava pensando nesse conteúdo, mas para abordar para vocês eu gosto de mostrar imagens. Então eu fui desenvolvendo aqui o conteúdo para poder apresentar de uma forma adequada para vocês. Eu estava me recordando das minhas viagens, eu me dei conta que eu já estive, na minha visão, no primeiro home office brasileiro. Eu fiquei muito chocada. Quando eu cheguei nessa percepção, eu nem trabalhava com energia, nem trabalhava com nada disso. Foi há um bom tempo atrás, acho que deve ter sido 2012, alguma coisa assim. Eu não atuava na área de energia, ainda advogava. E eu e uma amiga estivemos fazendo uma viagem muito legal para a região serrana do Rio de Janeiro. O nosso país é muito bonito, muito diverso e cada região que a gente passa tem uma energia diferente. Eu posso até falar para vocês que cada cidade tem história energética do que se ocorreu ali. E não poderia ser diferente na região de Petrópolis, em que eu estive num local muito legal, muito diferente de tudo que eu estava habituada. E muito antes do termo home office ser usado, porque depois da pandemia ele ficou popular, né? Todo mundo sabe o que é home office. Santos Dumont, Alberto Santos Dumont já trabalhava dessa forma. Ele já tinha criado o espaço de trabalho dele nas residências dele. Ele tem mais de uma residência, eu estive só na de Petrópolis, que combinava funcionalidade, inovação e praticidade. Quem esteve nesse local sabe do que eu tô falando. Esse local, a Casa de Santos Dumont em Petrópolis, é conhecida como a Encantada. Essa casa ela foi projetada pelo próprio Santos Dumont em 1918. Gente, é uma época que não se tinha muitas coisas, não se tinha conhecimentos técnicos. Quando eu estive lá, a sensação que eu tive, talvez muitos de vocês não conheçam, mas vai pesquisar, que eu estava na própria casa do professor Pardal, que é o inventor, né, da Disney. É um personagem que a gente chama de inventor da Disney, e ali eu sentia que eu estava na casa do professor Pardal. Tudo tinha significado, tudo tinha funcionalidade, tudo tinha utilidade e todo o ambiente estava voltado para o trabalho, sim. Eu e o meu café. Isso tem diferença? Tem. Tem, porque quando eu vou fazer alguns ambientes, hoje o mais comum, esse é um dos meus home offices, tá? Aqui é totalmente voltado para o trabalho. Cada coisa tem um significado, tem uma funcionalidade para o trabalho. Cada gaveta eu sei o que tem, cada armário eu sei o que tem, cada estante eu sei o que tem, referente a trabalho. E no local do Santos Dumont eu tive muito essa percepção. E a Encantada, que é essa casa incrível, projetada pelo próprio inventor,
ele é um tesouro histórico do nosso país. Ele mostra como o pai da aviação aqui conhecido no Brasil estava à frente do seu tempo em muitas coisas, muitas coisas. E eu vou mostrar essas imagens para você, tá? Talvez elas não estejam tão bonitas, alguma eu dei uma melhoradinha, mas não são assim, são coisas simples, procurei dar uma melhorada. E eu quero trazer para vocês 5 características revolucionárias do home office do Santos Dumont. Existem 5 características revolucionárias, sim, e eu vou começar mostrando para você essas imagens. Tem um pouquinho de paciência comigo, tô aprendendo ainda aqui as coisas para fazer uma apresentação, um conteúdo melhor para vocês, mas vou mostrar já a primeira imagem. Essa é a frente da Encantada e uma parte da lateral da Encantada. Se você escolher ir para Petrópolis, você vai dar de cara com essa imagem. Aqui, a primeira característica revolucionária é a arquitetura funcional e compacta. Essa casa, se você percebe, ela foi construída num terreno que não é reto, ele é íngreme, ele não é grande, é um terreno pequeno. E Santos Dumont ganhou uma aposta com os amigos de que conseguiria erguer uma construção naquele espaço, que é um espaço, gente, desafiador, não é um espaço simples para construção. Ele tem apenas 50 metros quadrados distribuídos em 3 andares. E cada canto é utilizado para o trabalho. Um conceito que valoriza hoje muito nos apartamentos compactos. Hoje a gente não compra quase imóvel grandes, espaçosos. Você pode ver imóveis na planta, os espaços eles são compactos e eles têm que ter definição do que cada área significa. Então esse é o primeiro ponto, arquitetura funcional e compacta. Vocês gostaram dessa imagem? Gente, é muito linda, é linda de se ver. É um local com uma energia, você vê que tem bastante janela, as portas são largas, é um local bem iluminado. Eu estive lá, tem uma energia bem diferente. Petrópolis tem uma energia bem diferente. É muito interessante estar no local. Agora eu vou mostrar a segunda característica para vocês. Deixa eu dar mais um golinho aqui no meu café. Mi, o que você está mostrando esses negócios cortados? Essa é uma das coisas mais incríveis. Vocês vão ver em outras imagens dentro da casa do Santos Dumont, também trazendo essa informação. A característica revolucionária é essa escada raquete. É uma escada que une ergonomia para quem quer praticidade, para quem quer facilidade, boa utilização e superstição, sim, as nossas crenças. É uma das características mais curiosas dessa casa, são as escadas. Eu fiquei muito encantada com a Encantada quando eu vi que os degraus, eles tinham esse formato de raquete. A escada, ela obriga você a começar a subida com o seu pé direito. Literalmente não tem como, você vai começar com o seu pé direito porque ela é recortada. E quando você sobe o seu pé esquerdo, ele não vai bater no degrau, porque ele tem esse recorte da raquete, né? E aí você sobe para o próximo degrau com o pé esquerdo. Essa escada, ela já exige que você faça isso. Você colocou o primeiro pé direito, o segundo pé, o esquerdo, já vai para o degrau de cima por conta do recorte. Essa é uma inovação, além da superstição, né? Dessas crenças que a gente tem de começar com o pé esquerdo, mas é uma solução ergonômica para evitar que você bata a canela nos degraus, que você se machuque. Porque como ela era muito inclinada, muito íngreme, tinha esse risco de você machucar. Essa é uma das coisas mais inteligentes que eu tinha visto. E quando eu cheguei lá, eu confesso para vocês que eu não entendi o conceito da escada. Mas depois eu fui vendo quanto esse homem
era visionário e pensava adiante. Vamos para a próxima imagem? Vamos continuar falando de inovações. Isso. Gente, as fotos que eu tenho, eu tentei dar uma melhorada, as coisas que eu localizei também, mas é o que temos. Esse já é o interior, são 2 andares e eu vou explicar um pouquinho do que você está vendo aí na imagem. A terceira característica revolucionária é um mobiliário integrado e funcional. O Santos Dumont, ele também foi pioneiro para quem faz móveis planejados. A ideia do Santos Dumont é esse invento também. Ele tinha conceito dos móveis planejados e funcionais. Você pode olhar que muitas coisas estão embutidas na parede, fixadas na parede, estantes, que você tem, se eu quero que você olhe onde está a foto do Santos Dumont aqui em cima, não sei se vai dar para ver o meu mouse passando a hora que o vídeo correr, onde está essa separação para o público não invadir, no andar de cima, tem escrivaninha gigante, cheia de gaveteiro. Ali, ele jogava um colchão e virava a cama dele. E onde está a porta verde, aqui em cima, no andar de cima, ficavam os cabides e uma estante onde as roupas dele eram alojadas. O local era extremamente funcional. Ele era utilizado para o trabalho e para se trabalhar. Então, o Santos Dumont aqui, ele já traz esse avanço, porque a cama dele ficava sobre uma cômoda espaçosa, com muitas gavetas, economizava espaço, utilizava muito bem espaço. Os móveis eram complementos da parede, o que ele fez também, essa técnica, lá em Minas Gerais, na casa natal dele. E esta abordagem hoje também é utilizado nos home offices modernos e até na nossa casa. Quantas casas, gente, eu faço muito a região de São Paulo, principalmente apartamentos de espaços pequenos. São Paulo tem aquelas casas que a gente chama de casa salsicha, porque ela é comprida e curta. Ela é compridona, mas ela é pequena à frente. E você tem que compactar. Quantas coisas às vezes tem debaixo, no alto da cama de uma pessoa? Quando eu faço o Feng Shui desses imóveis, eu tenho que tratar muito bem essas energias. E Santos Dumont sobre utilizar isso lindamente nesse conceito. É muito legal ver quanta simplicidade, mas quanta inovação tem nesse móvel. E depois, quando você olha essa foto de Santos Dumont aqui em cima, no andar de cima, você vê uma outra porta, ali é o banheiro. E olha, a escada aqui, ó, que você vê nessa terceira foto aqui do lado, você também vê que ela é raquete, ela é recortada. Então, todas as escadas que tem madeira, ele utiliza esse mesmo conceito, é inovação atrás de inovação. Então, o terceiro ponto aqui que eu trago para vocês é o mobiliário. Essas inovações é um mobiliário integrado e multifuncional. Agora vamos para a quarta inovação, a quarta característica revolucionária do home office do Santos Dumont. É mais inovação por trás de inovação. Eu fiquei apaixonada pela casa de Santos Dumont. Eu vou mostrar uma imagem para você que já vai ter a quarta e a quinta inovação. A quarta inovação é esse chuveiro. Sim, Santos Dumont tinha um chuveiro. E pasme, se você não conhece a região serrana do Rio de Janeiro, lá era bem frio, bem frio. Então, ele instalou um chuveiro com aquecimento a álcool, feito com um balde que era perfurado, dividido ao meio, com entradas para água fria e quente e 2 correntes para regular a temperatura. Ele também tinha um telefone de magneto com o número 111. Ele usava esse telefone para pedir refeições ao hotel vizinho. Eu vou explicar isso melhor para você. O Santos Dumont, ele é tão inovador que ele foi um precursor dos aplicativos de entrega de delivery que a gente usa hoje. Sabe aquele vermelhinho que você tem no seu celular? Santos Dumont já fazia isso lá em 1918 com um telefone.
É muita inovação. Então você pode ver nessa imagem um chuveiro totalmente diferente, com aquecimento a álcool, feito por ele mesmo, com algo bem diferente do que a gente via naquela época. Tudo isso na casa de Santos Dumont. E do lado, ó, você vê a saída. Tá vendo que nessa segunda foto, onde eu dou uma mexida aqui, você vê a saída desse quarto. E nesse movimento você vê o observatório. Essa vai ser a quinta e última característica revolucionária do home office de Santos Dumont. Aqui você vai ver o observatório astronômico. No topo da casa dele, ele construiu um observatório que era acessível por essa escada, com degraus que eram fixados. Como era algo muito curto, tinham cabos ali, corrimão de cabos de aço, ele passava horas observando o céu, buscando inspiração para as invenções, estudando o céu. Este espaço também representa a importância de você ter um local dedicado à reflexão, à criatividade, dentro do ambiente do trabalho. Isso é muito importante. Quando eu faço Feng Shui para os meus clientes, ele fala, mas por quê? Que precisa ter um local específico para as coisas que eu gosto, para as coisas que são importantes para mim. Para isso, porque você tem que se desligar um pouco. Então, onde está aqui, onde fica o meu logotipo, esse é o Observatório de Santos Dumont. Ele colocava ali o seu equipamento astronômico e ficava observando as estrelas. É algo muito legal, muito poderoso, porque essa casa foi criada, sim, para inovação. Vou voltar aqui a minha imagem, a gente acabou de ver algumas imagens da Encantada. Eu fiquei apaixonada e não é só isso, é muito mais que isso, porque tem algumas curiosidades dessa casa. Eu que trabalho com Feng Shui, eu sempre noto algumas coisas. E para mim, na época, foi algo que eu nem conhecia muito Feng Shui, conhecia por cima, já era encantada com tudo isso. Eu perguntei, tá faltando uma coisa nessa casa, cadê a cozinha? Essa casa não é uma casa que tem cozinha. Lembra que eu falei que tinha a questão do delivery que entregava? O Santos Dumont, ele pedia todas as refeições no Palace Hotel, que na época ficava ao lado da casa dele, né? Pelo telefone, lembra que nós conversamos ali? Hoje, esse espaço do Palace Hotel faz parte da Universidade Católica de Petrópolis, né? Não é mais um hotel, mas ele fazia os pedidos das refeições dele ali. É muito legal ver o quanto aquele espaço estava dedicado ao trabalho. Não cabia espaço para outra coisa. Ai, mas não pode fazer isso. Olha, vou ser bem honesta com vocês. Eu já tive sala comercial, já trabalhei em salas comerciais. Algumas das salas comerciais que eu tinha não existia cozinha, não tinha nem pia, só tinha a pia do banheiro. Só tinha a pia do banheiro. Então, é muito comum esse conceito no ambiente comercial. Hoje que a gente tem um conceito de ter uma pia dentro do ambiente comercial, um frigobar e uma cafeteira de praxe, no máximo um micro-ondas para você esquentar o seu alimento que você traz de casa, e o frigobar para você guardar o seu alimento na geladeira e manter até você esquentar, no máximo. Quando você tem sorte nesses ambientes comerciais de você ter isso, então não são todos lugares. E o Santos Dumont pensava, esse meu espaço é um espaço de trabalho, é aqui que tem. Quando você entra nesse imóvel, o fluxo de energia é para funcionalidade, trabalho e criatividade. Você não vê sofás para as pessoas sentarem e se acomodarem. As cadeiras são cadeiras para a pessoa sentar e trabalhar. São cadeiras para se fazer reuniões. Então, você pode perceber isso nas imagens. Você pode abrir o vídeo, olhar de novo. Você vai ver. É um ambiente objetivo. Eu vou descansar a hora que eu deitar. Colocar o colchão em cima da escrivaninha e dormir para ter forças para fazer o que eu escolho fazer.
Então é muito incrível como ele já pensava além. E foi nessa casa que ele escreveu o segundo livro, O que eu vi e o que nós veremos, onde comentava sobre os inventos aeronáuticos. A bandeira do Brasil, você pode ver onde estava o observatório, e na casa no começo das imagens, você vê que tem uma bandeira achada do Brasil. Essa bandeira, ela era achada diariamente na casa, porque ele era muito patriota, ele tem diversas invenções, ele fez muita diferença. Ali eu pude conhecer um pouco mais da paixão do Santos Dumont pelo Brasil, seu contato com Foz do Iguaçu e outras muitas coisas que ele fez que eu nem imaginava. E ali eu pude conhecer muito mais. E a casa foi apelidada então de A Encantada, em homenagem à rua que está, pois fica na Rua do Encanto, ela está localizada na Rua do Encanto em Petrópolis, não é à toa. Eu fiquei novamente pleonasmo, encantada pela Encantada do Santos Dumont. E tem lições para a gente tirar desse home office moderno já em 1918? Sim, tem lições que você pode aplicar com a melhor energia no seu ambiente. Olha, eu posso afirmar para você, foi um dos locais que eu me senti muito bem em Petrópolis. Eu fiz diversas visitas a locais históricos de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade extremamente histórica. Você vai ver parte da nossa história, do Império, de coisas muito interessantes. Tem a parte dos cassinos, que tem memórias e histórias lá dentro. E a Casa do Santos Dumont me deu uma energia muito boa. Muito boa, tinha um fluxo energético para o trabalho, voltado para o trabalho, uma funcionalidade para criar sim e ir além, muito além do que talvez você esteja acostumado. Ali você pode aprender que como a gente pode aplicar nos nossos espaços atuais as ideias que Santos Dumont trouxe para o espaço dele, que eu citei aqui. A primeira é aproveitar cada centímetro do espaço disponível. Você poder aproveitar cada centímetro, você tem utilidade nesses locais. O segundo é investir em soluções ergonômicas que facilitem o seu dia a dia. Não eram só as escadas, eram os móveis planejados, as coisas que tinham ali. Santos Dumont não era um homem muito alto. As mesas e cadeiras, elas eram da altura que eram boas para ele. Então, em termos de ergonomia, ele pensou muito além. Eu vou ficar muitas horas trabalhando sentado aqui. Isso está numa altura confortável para mim? Vou bater, vou subir essas escadas, esse local é íngreme, tive que fazer esse projeto para construir esse móvel, perdi uma aposta, ganhei a aposta. Como é que eu vou fazer nesse espaço, que é um espaço pequeno? Como é que eu vou ter a inteligência? E ali você vê muito da natureza, muito legal, sentir essa energia na Casa de Petrópolis, a natureza integra com aquele ambiente funcional muito, muito bem. Você pode olhar pela janela e você vê vida, natureza, dá outro ânimo, né? Então, ter essas soluções ergonômicas é o segundo. O terceiro é optar por móveis multifuncionais integrados que fiquem no ambiente, que você tem uma percepção que eles fazem parte do ambiente. Eles estão ali presentes e têm funcionalidade. Cada gaveta, cada estante, cada mesa, cada cadeira ali tem uma função, não é algo à toa. Você olha na Casa de Santos Dumont, você vê telefone, você vê as coisas integradas, você vê que tudo conversa. Cada quadro é um estudo de alguma coisa, conversa com o que ele fazia. O quarto, incorporar tecnologia sim que aumentem o conforto e a produtividade. Ter aquele chuveiro dele num local que era frio. Se vocês forem para Petrópolis, como eu disse, é um mundo à parte. A região serrana do Rio de Janeiro é um mundo à parte. Você tem frio, você tem garoa, você tem calor, você tem tudo ao mesmo tempo. É um tempo muito mais ameno que o Rio de Janeiro,
porque ele tem muita mata, tem muita floresta em volta, então você tem outro clima ali. Então era muito importante ter algo que desse conforto. Vou tomar banho, um banho que me desse conforto. Eu preciso dessas tecnologias, inovações, telefone para pedir comida. Eu não vou sair daqui para pedir comida. A comida vai ser pedida por telefone. O café da manhã era entregue para ele depois do pedido. Ele fazia o pedido, as pessoas já sabiam, ó, Santos Dumont tá aí, fez o pedido, pediu tal coisa, era levado para casa dele, o café da manhã dele e as outras refeições. Todas as outras refeições. Tinha disponibilidade para tudo isso através desse delivery. É muito, é muito além do nosso tempo, né? E a quinta, criar um espaço dedicado à reflexão e criatividade. Às vezes a gente está tão imbuído, eu vejo pessoas que têm negócios, principalmente eu que faço essa parte de ambiente empresarial, vou fazer meu 1 milhão, quero faturar 25 milhões agora, estou vendendo tal por 350 milhões. São números muito vultosos, muito resultado, muita busca, mas você precisa ter um espaço para ter criatividade, para você pensar. Às vezes a gente está muito no momento de ação, só que se você só está na ação e não para pensar, para ter criatividade, para ter um momento para fazer o seu negócio crescer, não vai acontecer. E se você é o principal do seu negócio, como acontece na maioria dos meus negócios, eu faço empresas que têm muitos funcionários e outras que só tem o dono. É só o dono, faz tudo. É o Severino do negócio, que era um personagem da comédia, né, que faz tudo no negócio. É o eu empreendedor, ele atende, ele faz o serviço ou faz o produto, ele faz a divulgação, ele vende, ele vai nas reuniões, ele está desenvolvendo não sei o que, ele faz o site, ele faz isso, porque é o que temos. Mas você precisa ter um tempo para reflexionar no que você vai criar e deixar a criatividade e a longevidade do seu negócio estruturada. E Santos Dumont pensava muito nisso, naquele seu espaço. Agora eu vou dar algumas informações se você ficou interessado em conhecer esse local. O endereço é Rua do Encanto, número 22, no centro de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olha, no tempo que eu ia, eu não sei como tá hoje, era de terça a domingo, o horário era das 10 às 17 para você fazer visita. Tinha um valor para ingresso muito acessível. Na época que eu fui, era muito acessível. É uma visita muito boa de quem escolhe fazer. Se você tem o seu home office, quer conhecer algo para fazer diferente, eu te indico. Se você tem filhos, é muito divertido estar nesse local. Talvez eu me recordei muito do momento. Quando eu advogava, você entra ainda em algumas salas da OAB, acontece de acabar a energia elétrica. Hoje o processo é digital, né? Mudou. Mas antes acontecia de acabar a energia elétrica. A gente tem máquina de escrever. Eu lembro do meu sobrinho, quando viu a primeira máquina de escrever, ele olhou e falou, me chamava de Dinda, né? Hoje já é um homem. Dinda, o que é isso? Eu falei, é uma máquina de escrever, é o computador de antigamente. E ali ele vai ter contato com algo diferente, vai ter noções. É muito divertido de estar, é um local extremamente diferente, tem uma energia muito fluida, tem um fluxo de funcionalidade, ali é a trabalho, por trabalho, em função do trabalho. Ali tem o quanto Santos Dumont priorizava a produtividade, a criatividade, as invenções, espaço para colocar os moldes sobre as mesas, tem mesa longa, tem mesas, aquela escrivaninha do andar de cima enorme, tudo muito criado para o trabalho, em função do trabalho. Essa foi uma das lições que eu tive ali, foi o primeiro home office que eu conheci do Brasil. E se você se interessou por essa fascinante parte da história brasileira, que tem toda essa energia boa,
Não deixe de visitar a Casa do Santos Dumont em uma próxima viagem que você fizer, principalmente na região de Petrópolis. Pode escolher esse destino, é um bom destino. E para quem está organizando o seu home office, que tal pegar essas inspirações, essas 5 inspirações criativas do gênio brasileiro Santos Dumont? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no primeiro home office do Brasil. Pelo menos que eu me dei conta que ali era um primeiro... Gente, foi algo de entrar e eu senti, eu estou no primeiro home office do Brasil. Na época, lá atrás, que não se falava nisso. Como eu já advogava e muitas vezes eu precisava trabalhar de madrugada, eu já estava inovada nesse conceito de trabalhar em casa. Fazia parte da minha história. Como em muitos lugares que eu passei, eu precisei, às vezes em hotel, ter um espaço para trabalhar, porque eu fiz e faço muitas viagens a trabalho. Então, acabo fazendo isso tanto em casa quanto no hotel, muitas e muitas vezes, em muitas viagens de trabalho que eu faço ainda hoje. Eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial. Convido vocês a acompanharem mais conteúdos como este do Portal da Cidade de Mirassol, aqui no meu canal do YouTube também. Lembrando que segundas e quintas é o dia do café com a Mi. Segundas eu vou falar da melhor energia para você e quintas eu vou falar da energia do ambiente. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like que ajuda muito. E até o próximo vídeo. Foi uma alegria imensa compartilhar essa viagem com vocês. Tchau!